Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Queridos irmãos, a Bíblia conta uma história interessante. A história de quando Salomão era rei. Logo depois de ele ter pedido a Deus sabedoria para julgar as causas do povo de Israel, acontece um momento de julgamento. Lá em Reis capítulo 3, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16. E essa história é uma história que traz a ideia de um contexto forense. É um contexto judicial. E conta então essa história que duas mulheres eram prostitutas. E aquelas duas mulheres, elas vieram a ter filhos. Cada uma teve o seu filho. Só que, durante um certo tempo, uma dessas mulheres, ela deitou-se, dormindo, e o filho morreu. Só que durante aquela madrugada, de maneira arteira, aquela mulher, ela manda uma serva ir colocar, porque elas moravam na mesma casa, e manda trocar os filhos. A serva leva o filho que estava morto e traz o filho que estava vivo da outra mulher. Só que quando aquela mulher, do filho vivo, ela vai amamentar e chega pela manhã e percebe que aquele filho não era o filho dela. E aí ela contende com a outra, mostrando que
aquele filho não era o filho dela. E a outra começou a dizer, refutando, dizendo que era o filho dela, o filho morto. Então ela leva a causa para o juiz, para o rei de Israel. Quando ela leva a causa, as duas mães estão lá, naquele julgamento. E então a mãe conta como foi, e a mulher disse: não, o teu filho é o filho morto mesmo, o meu é o filho vivo. E diante de toda aquela questão que tinha para ser resolvido, para ser julgado, o rei, sabiamente, percebendo que já que não chegava a um consenso, as duas estavam brigando pelo filho, mandou trazer a espada. Vamos dividir esta criança ao meio. Metade vai para uma e metade vai para a outra. E quando a espada chega, naquele momento eu fico imaginando a mãe se lançando ali para proteger o seu filho. E disse: não o mates. Entregue o filho para ela. E diz o texto que ela fez isso lá no versículo 26. Ela diz: ah, Senhor meu. Ela fala com o rei Salomão: dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porque o amor materno se aguçou por seu filho. Agora a outra mulher, no versículo 26, ela dizia assim: nem meu, nem teu, seja dividido. Aí o rei Salomão pega a criança e devolve para a mãe verdadeira. Porque houve amor. Houve amor no coração da mãe verdadeira. Por um lado, nós temos o amor de Deus através daquela mãe, e o amor é revelado ao filho. Uma mãe verdadeira é capaz de entregar o seu corpo para ser queimado pelo seu filho. Uma mãe verdadeira é capaz de fazer tudo por seu filho. Mas a pergunta que surge então: o que tem a ver essa história com a história da mulher adúltera? No coração da mãe que não era verdadeira, havia um sentimento de morte, de descompromisso. No coração da mãe que não era a mãe verdadeira, ela não estava nem aí. Ela estava dominada por maus sentimentos, pitadas de psicopatia. A mãe que não era verdadeira estava dominada pelo seu egocentrismo maligno, malignocêntrico, ao ponto de ela dizer: nem meu, nem teu, seja morto o menino. Com base então nessa ilustração, meus amados irmãos, nós chegamos à seguinte pergunta diante do texto que nós acabamos de ler: o que produz a ausência do amor de Deus no coração? E a outra pergunta é: o que produz a presença do amor de Deus no coração? Nós vamos tentar então responder a essas duas perguntas. O que é capaz de produzir a ausência de amor no coração? E o que é capaz de produzir a presença do amor de Deus no coração?
Muito bem. O que produz a ausência do amor de Deus? E nós olhamos para esse texto nesta noite, e nós podemos identificar lá no versículo 6. O versículo 6 diz: isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Olhe bem, a primeira coisa de que quando não há amor no coração, não há o verdadeiro amor de Deus no coração, a primeira coisa que isso gera é a acusação. A acusação. A ausência do amor de Deus gera acusadores. Os fariseus e os escribas, eles eram dominados por um misto de sentimentos, de egoísmo, de mau sentimento, de uma religiosidade morta, vazia, externa e sem vida, sem compaixão, o tempo todo, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus dizendo que eles precisavam ter compaixão, misericórdia quero, e não sacrifício. O tempo todo, Jesus é refutado, Jesus é espremido, e eles acusam os outros, como se eles realmente fossem perfeitos, e eles não eram perfeitos. Eles então, queridos irmãos, pela ausência do amor de Deus no coração deles, é exatamente por isso que eles apontavam o erro dos outros e condenavam os outros, porque era fácil naquela época condenar e colocar o dedo e apontar o dedo para os outros. E isso, queridos irmãos, é algo que muitas vezes, dentro de um contexto da nossa humanidade caída, é possível que nós assim o façamos. Quando nós não estamos cheios de amor, nós tendemos a agir com arrogância, com prepotência, dominados por um sentimento de egocentrismo. E às vezes, quem sabe, de maneira malignocêntrica, assim o fazemos. Então nós precisamos observar aqui a primeira coisa, que a ausência do amor de Deus gera um coração acusador, julgador. E é interessante, queridos irmãos, se a gente observar aqui em João capítulo 8, logo depois do versículo 32, quando Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque eles estavam alegando que eles tinham por pai Abraão. E na verdade eles não tinham por pai Abraão, porque eles eram mentirosos. Eram os líderes, os fariseus, os escribas, que ocupavam a posição superior na sinagoga. E é interessante que lá no capítulo 8, versículo 40 e 41, Jesus vai dizer: vós fazeis as obras de vosso pai. Só que aqui Jesus se refere não é ao Pai do céu, e nem ao pai Abraão,
Porque lá no versículo de número 44, diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Lembra quando Jesus fala aqui, se referindo a Satanás, ao diabo, como homicida? Por que aquela mulher preferiu nem meu, nem teu, mata-o? E Jesus então está lidando com essas personalidades de seu tempo. Por que, pastor? Eles não viviam o verdadeiro amor de Deus. A falta do amor de Deus também gera motivação e interesse errado. Olhe bem, aí mesmo, diz o texto que eles buscavam tentar Jesus, pegar Jesus num erro, Ebinho. Eles estavam tentando pegar Jesus numa falha. Porque eles apresentam um contexto religioso, uma lei mosaica. O que a lei dizia? Porque a lei dizia que era passível de punição, pena capital, ser apedrejada. E eles esperavam ouvir qual seria a resposta que Jesus iria dar naquele momento. Então, queridos irmãos, eles tinham uma motivação pecaminosa. Eles tinham uma motivação errada. Sabe, eram da religião. Eram o povo da leitura da Torá. E só havia naquela época a Torá, era a Bíblia. Mas esperava de quem lia a Torá, quem lia a Bíblia, quem ia fazer orações, uma vida de piedade. Uma vida que louvasse, que engrandecesse, que exaltasse, que não buscasse a sua própria glória, que não desejasse estar nas primeiras fileiras, nos primeiros bancos ou os primeiros lugares, ou alargar as suas franjas, os seus filactérios, como era feito pelos judeus daquela época, especialmente pelos escribas e pelos fariseus. Então esperava-se dessas pessoas outra atitude para com uma mulher que havia caído em flagrante ato de adultério, mas eles não estavam nem aí para a lei. Eles buscavam a sua própria glória. Eles queriam atingir o mestre. Atingir a quem, pastor? A Jesus Cristo, o mestre, o tempo todo. Perguntas capciosas, para que o mestre titubeasse e pudesse ter alguma coisa para que condenasse o mestre. Eles não tinham amor. O amor de Deus não estava presente na vida deles. E foi exatamente por isso, meus amados irmãos, que a motivação deles era errada. As nossas motivações. Como estão as nossas motivações? Quais são elas? Quais são os nossos interesses? Será que os nossos interesses é de fato de buscar a glória para Deus?
sobretudo, só lhe deu glória, somente a glória para Deus? Ou temos interesses particulares dentro do nosso coração? Então isso nos leva a buscar os nossos interesses, as nossas motivações. Na igreja, nós não podemos, meus amados irmãos, agir desta maneira. A motivação e o interesse da igreja de Cristo deve ser a glória de Deus. Porque lá em 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, qual é o meu interesse de vir aqui nesta noite pregar a palavra de Deus? Qual é o meu interesse quando eu vou visitar uma ovelha da igreja de Cristo, seja aqui ou em qualquer outro lugar? Qual é o meu interesse de quando eu estou cantando aqui na frente, tocando aqui na frente? É para ser visto pelos homens. Qual é o meu interesse? O interesse era claro, o dos fariseus e dos escribas. A motivação era errada. Era tentar Jesus. Eles não estavam nem aí. Eles não eram movidos por nenhum sentimento de compaixão. Mas gostaríamos então de responder a segunda pergunta: o que produz a presença do amor de Deus em nossas vidas? Queridos irmãos, a presença do amor de Deus em nossas vidas gera compromisso com a justiça de Deus. Abra o texto lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13. Olha aí o versículo de número 4 e o versículo de número 5. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não age arrogantemente, ou seja, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses e não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Olhe bem, a presença do amor de Deus em nós gera compromisso com a justiça. Se você perceber no próprio texto, nós teremos então duas questões aqui. Olhe bem, primeiro Jesus lá no versículo 6, no versículo 7. Como eles insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Por quê? Porque eles eram imperfeitos, eles eram injustos, estavam agindo com injustiça, diante daquele que lê a mente, é capaz de ler a consciência, de ler quais são as mais profundas motivações do coração. Então, Jesus, quando diz aquele que não tiver pecado, lhe atire a primeira pedra, Jesus já sabia que eles eram quebradores da lei, eles eram impuros, eles eram injustos, eles adulteravam a lei, eles colocavam as tradições judaicas acima da autoridade da própria palavra de Deus naquela época. E Jesus
aplica a lei de forma correta. A lei para os fariseus e para os escribas somente funcionava para os outros. Sabe aquela ideia legalista? A lei só funciona para A, B ou C, porque são fracos, porque quase não têm os seus nomes nas manchetes, em destaque na igreja. A lei é para todos, de maneira igual. E Jesus então, observando a impiedade macabra do coração daqueles homens, Jesus percebe e confronta eles com a própria consciência. O que não pode fazer o poder da consciência? Uma consciência. Queridos irmãos, nós em nosso foro íntimo somos conduzidos pela consciência. A nossa consciência, se ela estiver cativa à palavra de Deus, nós estaremos vivendo conforme a palavra de Deus, de conformidade ao Evangelho, como Deus quer. Mas muitas vezes a nossa consciência pode nos enganar, então nós não podemos sermos guiados pela consciência. Nós precisamos ser guiados pela palavra, pelo Evangelho. E devemos pensar em nós, olhar para nós. Eles queriam aplicar a lei para aquela mulher, quando eles não aplicavam a lei para eles mesmos, e de uma maneira tão injusta, tão impiedosa. Era a prática dos fariseus. Mateus capítulo 7, versículo 2, meus irmãos. Era uma prática dos fariseus. No Evangelho de Mateus, Jesus chama o tempo todo os fariseus e escribas de hipócritas. E aqui no capítulo 7, Jesus vai dizer assim, que eles estavam acostumados a querer tirar o argueiro, o cisco que estava no olho do irmão, enquanto que havia uma trave imensa no olho deles. E é por isso que Jesus os classifica como hipócritas. Sabe aquela ideia de engolir um camelo e se engasgar com um mosquito? Nós precisamos aprender com Jesus a sermos justos. Que o texto também vai mostrar que Jesus ele foi imparcial ao ouvir os escribas e os fariseus. Ele não dá ouvido a eles. E também ele não dá ouvido à mulher. Ou seja, o que indica o quê? Na igreja, algumas questões. Na igreja ninguém é melhor do que ninguém. Família nenhuma é melhor do que nenhuma família. Todos são iguais. Todos devem receber a mesma dignidade, a mesma honra, o mesmo tratamento. E não menos tratamento para aquela família que talvez seja menos destacada na igreja. Outra coisa, na igreja deve ser praticada a justiça, porque Jesus, ele não tomou partido. Principalmente, queridos irmãos, qualquer um crente, quando ouvirmos alguma coisa a respeito de alguém da igreja, não tomarmos partido, mas fazermos o que a Bíblia diz, já foi resolver com a pessoa, já conversou com a pessoa, já teve uma audiência com a pessoa, já teve um ajuste de contas com a pessoa, e não ouvir um lado, e tomar partido, porque prejudica. Muitas igrejas já foram prejudicadas por isso. Muitas famílias divididas e saíram da igreja por isso. É preciso ter sabedoria no tratamento.
Estamos lidando com vidas e Jesus protege de certa forma quando Ele percebe a impiedade. É por isso que é preciso que se levante homens de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, tementes a Deus, para servir a Deus com firmeza, com amor, com fidelidade na obra dEle, porque a obra é dEle, a igreja é dEle. Deus usa homens e mulheres no seu tempo, para fazer a sua vontade, para frear o pecado da igreja. Se você perceber, Jesus não tomou partido. É preciso ouvir os dois lados, tá? Para você ter uma análise completa das coisas. Senão você vai colocar vidas em xeque. E é pecado contra Deus. A presença do amor de Deus traz sobre nós o sentimento de justiça. E nós não podemos aceitar injustiças, nem dentro da igreja, ou fora da igreja. Nós não concordamos. Nosso Senhor é justo o tempo todo. E um coração cheio da presença, do amor de Deus também, ele produz perdão. Ele produz perdão. Diante daquele tribunal, aquela mulher, nós temos os promotores, os acusadores, e acusam aquela mulher. Nós encontramos a lei, o 7º mandamento, porque ela era acusada pela quebra do 7º mandamento. E o 7º mandamento em voz audível diz o quê? Não. Isso mesmo, irmã, não adulterarás. Tudo bem. Então, o advogado fiel aparece na cena. E eu não poderia deixar de dizer. Porque ele é o advogado, fiel advogado, justo advogado, que coloca tudo numa balança. A balança dele é justa, a balança dele não é como a nossa, é justa, não falha, não erra em nenhum momento. Ele é o nosso defensor, Jesus Cristo de Nazaré. Naquele tribunal, aquela mulher seria apedrejada pela lei. E naquele momento, meus amados irmãos, a sentença condenatória era a punição por apedrejamento, a pena capital. E Jesus, então, depois que aqueles homens percebem a sua fraqueza, porque, queridos irmãos, um homem pode mentir na frente das pessoas, mas na frente de Deus não. Ninguém mente diante de Deus, ninguém pode esconder absolutamente nada diante de Deus. E diz a Bíblia no versículo 9 que eles foram acusados pela sua própria consciência. Acusados pela sua própria consciência. Então Jesus entra em cena para cumprir uma missão. Queridos irmãos, o Evangelho, ele traz esta ideia da doutrina difícil do amor de Deus por pecadores. Porque Cristo entrou em cena e então ele pergunta àquela mulher quando os mais velhos, olhe bem, os mais velhos até o último. Diz aí no versículo 9. Jesus se levantou no versículo 10. Olha para aquela mulher. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou, ninguém. Então Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais.
Aqui nós encontramos, meus irmãos, Jesus trazendo uma ideia sobre a vida daquela mulher, de que ela deveria, naquele momento, abandonar imediatamente o seu pecado e não voltar a cometê-los mais. Não podemos acariciar o pecado que está diante de nós e muitas vezes dominando a nossa vida. Como Martinho Lutero já dizia, o problema não é o passarinho vir pousar sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos. O problema é você deixar ele morar, habitar, fazer um ninho e deixar. Não! Aquele que se converteu a Cristo, ou que foi convertido por Cristo, por obra do Espírito Santo, que nasceu de novo, tem a sua vida, uma vida reta, que luta, que batalha para não viver uma vida nas práticas do pecado. Se aquela mulher vivia uma vida nas práticas do pecado, a partir daquele momento, daquele encontro com Jesus, agora a vida dela passaria por uma mudança. Ela não poderia permanecer na quebra daquele mandamento. Jesus não morreu na cruz para que nós tivéssemos um cheque em branco para vivermos uma vida na prática de pecados. Jesus pagou o preço na cruz para nos salvar e nos libertar do império das trevas. Nós conhecemos a verdade. E se de fato nós conhecemos a verdade, a nossa vida é uma vida de mudança e de transformação, de reforma, o tempo todo. O tempo todo.